Olá, gente, tudo bem? Começando mais um boletim com informações atualizadas sobre as consequências da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. Eu sou Ricardo Vilches e farei companhia para vocês nos próximos minutos. E olha, mas infelizmente a primeira notícia que temos para dar não é nada boa não. A pesquisa de vacina considerada mais promissora contra a Covid-19 sofreu um revés. É a desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Os testes realizados com voluntários, houve uma reação adversa e isso provocou a suspensão da pesquisa. O laboratório não informou que reação foi essa, nem com quantos voluntários essa reação aconteceu. O governo brasileiro já tinha assinado o contrato de parceria. Além da entrega de 30 milhões de doses da vacina para este ano, previa também a transferência de tecnologia para que o remédio fosse produzido aqui pela Fundação Fiocruz do Rio de Janeiro. Com o anúncio da suspensão da pesquisa, é provável que todo esse calendário sofra alteração. Por outro lado, uma das revistas científicas mais renomadas e respeitadas do mundo, a The Lancet, trouxe uma boa notícia sobre vacina. Indicou que a russa Sputnik número 5 apresentou bons resultados nos primeiros testes, mas lembrou que a pesquisa ainda não chegou na fase de larga escala. A vacina russa Sputnik contra a Covid-19 produziu anticorpos nos testes iniciais realizados entre junho e julho. A notícia foi veiculada hoje pela revista científica médica The Lancet do Reino Unido. De acordo com a publicação, todos os 76 participantes desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus, sem nenhum efeito colateral grave. É importante dizer que os resultados são das fases 1 e 2, na qual a vacina é testada em poucas pessoas. Ainda falta a fase 3, em que a imunização é aplicada em larga escala. Mesmo sem essa etapa, a Rússia licenciou a vacina de 2 doses para uso doméstico em agosto. A revista Lancet também acrescentou que outras avaliações são necessárias para garantir a segurança da vacina, incluindo mais monitoramento e uma comparação com placebo. Um levantamento feito pela Associação de Bares e Restaurantes do Brasil mostra o tamanho do prejuízo provocado pela pandemia. 1 em cada 4 comércios fechou em definitivo. Com isso, 25% dos funcionários perderam o emprego. Com 3 lojas e mais de 100 colaboradores, esta rede de bares em São Paulo teve que fechar as portas pela primeira vez em quase 100 anos de funcionamento. Só o serviço de entrega manteve as casas funcionando. O faturamento despencou. Então a gente chegou lá com delivery nos 30% do faturamento que estava previsto para o mês. Agora, com a reabertura dos salões de forma parcial, com as regras e restrições, a gente está chegando nos 50%, provável que chegue mais perto dos 55%, mas ainda está muito distante do que era o faturamento. Já este empresário tinha 2 hamburguerias na capital paulista, sobrou só uma. Eu reduzi mais da metade do quadro de funcionários, justamente por conta dessa incerteza, por conta de assim... Como que vai ser? Né? Aonde vai ser? Como que a gente vai voltar? De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, no Brasil, 1 em cada 4 estabelecimentos fechou definitivamente durante a pandemia. Dos 6 milhões de funcionários que o setor empregava, 1,5 milhão foram demitidos. O prejuízo estimado para este ano é de 50 bilhões de reais. Para o presidente da Abrazel, bares e restaurantes devem operar no vermelho ainda até o final do ano. Porque a retomada, a reabertura de portas, ela tem se dado de maneira muito lenta. Em alguns lugares, 15%, 20%. Quando se tem muito sucesso, você chega ali nos 50%, 60%, que está mais ligado ao consumidor de classe C, D, E, que tem retomado de uma maneira mais vigorosa do que o consumidor A e B. Então, o setor vai precisar de muita ajuda para conseguir aqueles que retomarem a atividade para conseguir chegar em dezembro, que é quando a gente acha que as coisas ficam um pouco melhor. Se a pandemia atingiu em cheio bares e restaurantes, outros setores já começam a responder à crise com recuperação econômica e também geração de emprego. Um levantamento da Associação Brasileira do Trabalho Temporário mostra isso.
A vaga temporária de auxiliar de produção em uma indústria de São Bernardo do Campo, em São Paulo, chegou na hora certa para o Douglas. Desempregado há 6 meses, depois de ser dispensado durante a pandemia, o novo emprego é a oportunidade para retornar ao mercado. Posso ser que eu seja efetivado antes do período, posso ser que eu possa seguir o período da terceirização e ser efetivado depois do contrato deles. Estou nessa esperança aí, né? Com a retomada na produção industrial, a empresa de papelão onde Douglas trabalha precisou contratar mais funcionários temporários. Mês de julho, a demanda veio muito forte, bem acima do normal, novamente. E mês de agosto, incrivelmente, uma demanda maior ainda. Não é uma bolha, como a maioria está dizendo, pois o papelão ele acaba sendo um termômetro da economia. Enquanto o emprego formal registra números negativos, o temporário acumula crescimento. E a nossa expectativa é de 12% de crescimento no segundo semestre e 28% no ano de 2020. Um levantamento feito pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário mostra que cerca de 1 milhão de vagas temporárias foram preenchidas no primeiro semestre deste ano, uma alta de 47% em relação ao mesmo período de 2019. Segmentos como de logística, alimentação, varejo, saúde, agronegócio e farmacêutico praticamente dobraram o número de contratações. A explicação, segundo o presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, é a alta no consumo durante a pandemia de alguns setores, o que não era previsto pela maioria das empresas. A pandemia ativou empresas que não tinham se preparado para um estoque tão grande e outras empresas têm medo de fazer contratação efetiva, então estão fazendo contratações temporárias. Nós estamos fazendo novas contratações de temporário para esse final de ano, apostando realmente que o mercado ele vai continuar e essas pessoas realmente se solidifiquem na empresa. Belo Horizonte, a capital dos bares do país, voltou a permitir a abertura dos botecos desde o último fim de semana. Mas os clientes ainda estão se acostumando a algumas regras para evitar aglomerações. Uma delas é a restrição de funcionamento. Bar aberto agora só até às 10 da noite. E tem mais, hein? Música ao vivo e a apresentação teatral permanecem proibidas. Essas medidas podem ser revistas ainda até o fim desse mês. O relaxamento do isolamento social proporcionou a retomada da recuperação do emprego. É o que sugere uma pesquisa feita pelo IBGE com base em dados de agosto. De uma semana para outra, quando medidas de relaxamento foram adotadas, cerca de 1 milhão de pessoas voltaram às ruas. Ainda segundo a pesquisa, o número de pessoas que dizem querer trabalhar caiu de 28 para 27 milhões. É outro indício de que mais gente conseguiu emprego. O governo do estado do Ceará decidiu manter as estruturas de 7 hospitais de campanha abertos durante o início da pandemia de Covid-19. Mas a partir de agora, os atendimentos serão mais amplos e não servirão apenas para os pacientes do novo coronavírus. O Ceará é um dos estados que mais registrou casos da doença no Brasil e vive um período de diminuição das contaminações. Ao todo, 1.250 leitos foram desativados, mas 1.700 permanecem ativos. O governo também informou que não há previsão de fechamento dos hospitais de campanha. Pesquisadores de uma universidade de Toronto, no Canadá, iniciaram uma pesquisa para identificar um remédio contra infecções em pacientes de Covid-19. E essa fórmula está numa fruta popular no Brasil, o açaí. A fruta é saborosa e da polpa se faz quase tudo, do sorvete a bolos. O que talvez você não saiba é que o açaí tem propriedade anti-inflamatória. Do estudo da fruta partiu a ideia: será que essa ação anti-inflamatória seria capaz de conter ou mesmo diminuir as infecções causadas pela Covid num doente? Os médicos já sabem que o que mata não é o vírus, mas sim a resposta de ação do sistema imunológico do paciente. Propriedades do açaí são estudadas para ajudar a aumentar essa força imunológica. Cerca de 600 pacientes voluntários do Canadá e do Brasil participam dessa pesquisa.
A intenção é divulgar os resultados até o mês de dezembro. Gente, esse boletim informativo aqui do coronavírus fica por aqui, mas você já sabe, né? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Tá combinado assim? Até daqui a pouco.